hoje, especialmente nesse retorno às gravações do Café com Construção, eu tenho aqui a ilustre presença da Thaís Partamian Vitorello, e jornalista, onde hoje a gente vai conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo e principalmente focando mais nas coisas positivas. Thaís, seja bem-vinda e quero que você se apresente também para a nossa audiência. Olá a todos os ouvintes aí do podcast do Jeff Moutinho. Meu nome é Thaís Partamian Vitorello, sou jornalista, sou paulistana, né, formada em jornalismo em São Paulo também, moro aqui em Boston já vai fazer 7 anos, trabalho como repórter em emissora de televisão, também em revistas e jornais daqui da comunidade brasileira, de Massachusetts, né? Nós estamos em New England, uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos, e é isso. Estou aqui para bater um papo aí com o Jeff referente a esse período de pandemia. Então, o tema que a gente decidiu falar hoje é notícias positivas em meio de uma crise, né? E agora uma das maiores e mais desafiadoras crises de todos os tempos, né? E também no subtítulo ali, né? Eu coloquei o desafio do jornalista em conseguir retratar a realidade e, ao mesmo tempo, decidir ver o lado bom de tudo, colocando em pauta notícias positivas. Por que eu e Thaís resolvemos falar sobre isso, né? Tá ainda muita gente levantando um monte de situações e são reais, tá? Não é ninguém inventando coisa, não. São coisas realmente sérias. E Thaís resolveu se posicionar realmente levando a notícia que ela precisa entregar na profissão dela, mas resolveu também criar aí uma onda de notícias positivas, né, Thaís? E como que foi que começou essa história aí? Então, no início da crise, eu acho que ninguém tinha a real noção, né, do tamanho aí das consequências do coronavírus, né? Isso é uma coisa nova para todos nós, a gente está ainda descobrindo as coisas sobre a doença. Porém, eu comecei a observar que a mídia, de forma geral, ela acaba trazendo, né, como você falou, as notícias do que tem ocorrido, mas muitas vezes acaba se esquecendo de contar também o número de casos que foram solucionados, né, de pessoas que se restabeleceram graças a Deus a doença, né, de como as pessoas têm enfrentado a doença e têm tido sucesso com esse enfrentamento, enfim. Eu decidi no meu Instagram, né, uma conta pessoal, levar para as pessoas também esse lado, né, de que existem sim muitas pessoas infectadas, mas que muitas conseguiram se recuperar, né, e que tem muitas empresas ajudando, investindo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é onde eu foco as minhas notícias. E aí as fontes são as mais diversas, é lógico que eu procuro saber a fonte, né, da informação, se é idônea, se é correta, né, para a gente não espalhar aí uma fake news. Mas eu tenho tido resultados muito positivos com isso. Estava até conversando agora há pouco, antes da gente entrar no ar com o Jeff, que eu tenho tido feedbacks de muitos seguidores mencionando que estava a ponto de entrar numa depressão, ou porque já tinha, né, já estava com a depressão antes da doença, e por ser bombardeado de notícias negativas, né, e muitas vezes desesperadoras, né, de casos de morte e tudo mais, acaba entrando numa profunda depressão, né. Então, a ideia é exatamente essa, a gente levar a notícia e também as notícias reais do que realmente tem acontecido devido ao coronavírus, mas também levar o lado positivo, no sentido de que existem sim pessoas se recuperando, não é todo mundo que vai pegar a doença que vai morrer, graças a Deus, né? Então, a ideia foi essa e eu acredito que tem alcançado aí o meu objetivo. Primeiro, te parabenizar por essa atitude aí e que isso sirva também de exemplo para outras pessoas também. E a gente vai fazer uma atualização
né, sobre o que vem acontecendo, o que está acontecendo. Todo dia é uma notícia nova, né? Então, às vezes, a hora que você estiver ouvindo, agora quem está ouvindo ao vivo, tudo bem, mas a hora que você estiver ouvindo o podcast, ou na terça-feira, onde a hora que ele for publicado, ou um ano depois, ou 2 anos depois, a realidade é outra, né? Até porque é dado todo dia, né, Jeff? Exatamente. E outra coisa, muitas pessoas perguntando, cara, café com construção, por que café com construção? Quem não me conhece ainda, meu nome é Jeff Moutinho, eu criei a primeira escola de construção para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, e o café com construção é uma forma que eu achei para a gente estar mais próximo, tratando de vários assuntos que interessam as pessoas envolvidas na construção, né, que são pessoas normais. Então, cabe aqui dentro do Café com Construção todos os assuntos que interessam a pessoas. No caso, os meus ouvintes, né, que são pessoas tanto que estão aqui nos Estados Unidos ou que estão nesses outros países, construtores, engenheiros, operários. Então, é por isso que a gente está trazendo essas informações aqui no meu canal do YouTube e também no Café com Construção. Thaís, como que está aí na sua última atualização aí? Como que está a situação aí do coronavírus aí pelo mundo? Então, Jeff, eu dei uma atualizada agora há pouco, um pouco antes da gente começar aí o bate-papo. Tem um site que chama newsbreak.com. Nesse site, eles atualizam a cada 15 minutos a situação do Covid no mundo, né? Então, assim, os Estados Unidos permanece como sendo o país com maior número de casos, né? Atualizando agora, são um pouco mais de 610 mil casos confirmados da doença, né? Com um pouco mais de 45 mil casos que foram curados, né? O Brasil, ele permanece aí desde a semana passada, pelo que eu tenho acompanhado, como o 14º país em número de casos. Um pouco mais de 24 mil casos confirmados e um pouco mais de 3 mil casos de cura, né? Eu falo um pouco mais porque eles vão atualizando, então tem um número aqui e aí tem uma setinha um pouco mais acima, então assim, é uma média, né, de casos aí, mas permanece nesse quadro. Os Estados Unidos, onde estamos aqui como o primeiro país, e o Brasil como o 14º. Ótimo. Ô Thaís, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, que é muito mais um bate-papo do que uma entrevista, isso está sendo uma opinião muito comum, que existe um mundo antes do coronavírus e um mundo depois do coronavírus, né? Nós temos 2 mundos agora. Qual que é a sua uma divisão, né? Qual que e isso pra gente aqui, né, por menos de um mês, mudou tudo, né? Mudou tudo. Até a questão de tecnologia, eu acredito que a gente evoluiu em um mês aí, o que não tinha evoluído em 3 anos, tá? Eu acho, isso aqui é a minha percepção aí, que o que foi evoluído nesse último mês é coisa de 3 a 5 anos, tá? Questão de tecnologia, às vezes algumas pessoas que iriam demorar mais a aprender a mexer, a utilizar algum aplicativo, algum sistema, teve que antecipar isso. Como que você vê isso? É isso que eu ia até pontuar para você. Não é nem que surgiram novas tecnologias. Isso, né? A sua realidade, como repórter, né, de vários canais aí, como que a sua realidade mudou? Então, na verdade, sim, nada mudou de uma forma tão exponencial no sentido de novas tecnologias, né? As tecnologias, elas já existiam e é o que você acabou pontuando aí sobre as pessoas utilizarem ou não. Agora elas veem mais a necessidade, né? Lógico, a gente já vivia num mundo globalizado através da tecnologia, mas muitas pessoas relutavam, né, em utilizar ou tinham um uso um pouco menor e agora viu a necessidade porque é a única forma que a gente tem de se comunicar.
né? Eu não posso, por exemplo, ir até aí você, e nem você pode vir até aqui, né? Por conta da questão do isolamento, a gente só pode sair em situação de ir no mercado, de ir numa farmácia, só para realmente o extremo necessário, né? O que eu vejo, Jeff, que modificou muito, na verdade, o que já está na fase de modificar, vamos dizer assim, é a questão psicológica, né? O que a gente vai sentir muito, creio eu, que quando passar esse boom do coronavírus, as relações sociais vão mudar muito, né? Assim, isso vem muito de cultura, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que já existe vamos dizer, um distanciamento maior do que existe no Brasil, né? Até porque nós temos aí fama de sermos acalorados, né? De estarmos sempre juntos, e abraça, e beija. Aqui nos Estados Unidos as pessoas, elas são um pouco mais polidas em relação a isso, né? Inclusive, assim, o flu, uma gripe simples, aqui já não era visto como é visto no Brasil, como uma simples gripe. A pessoa espirrou ali, no Brasil a gente só fala saúde, né? Para educação. Mas aqui nos Estados Unidos, as pessoas sempre tiveram um pouco de receio, né? Acho que principalmente depois do H1N1, né? Então, quando alguém espirra, a pessoa já fica meio assim, se espirra mais de uma vez, né? As pessoas já perguntavam, você tá com flu, tá tudo bem? Então, eu creio que com essas medidas que nós estamos tendo que tomar, né? Para prevenção e tudo mais, a tendência é que esse distanciamento social, ele aumente, principalmente aqui nos Estados Unidos. Eu creio que realmente as coisas não vão ser como eram antes, né? Essas prevenções de distanciamento, eu creio que muitas delas vão permanecer, porque são feridas abertas ainda, né? Então, é muito recente. Então, eu creio que muita coisa vai mudar. Por exemplo, lugares de muita aglomeração, como na Flórida, né? A gente tem Orlando, ali a Disney, que é um epicentro de turismo, né? Vem pessoas do mundo todo. Eu estou curiosa para saber como que eles vão lidar com isso depois desse boom, né? Eles estão fechados agora, coisa que também nunca aconteceu na história da Disney. Se não me engano, teve um período, pelo período do 11 de setembro ali, mas não foram tantos dias, né? Então, eu creio que as grandes empresas principalmente que tratam com entretenimento, né? Shows, concertos, vão ter que rever as regras, porque por mais que a pandemia passe, se Deus quiser, ela vai passar logo em breve, as medidas de prevenção, de forma geral, vão mudar muita coisa. É muita palavra nova, muito rápido, né? Nova não, assim, que veio à tona agora, né? Pandemia, quarentena, isolamento, a economia vai... O que vai acontecer com a economia? Vai se recuperar, tanta coisa ao mesmo tempo, né? Esses seriam os reflexos, né? Aí da pandemia, até essa questão da econômica que você está passando agora, isso eu acredito que vai demorar um bom tempo para restabelecer. Até aqui nos Estados Unidos, é um país de primeiro mundo, que dirá no Brasil. Então... Isso faz a gente refletir sobre... Claro que a gente vai falar mais adiante como o lado bom disso, que a gente está fazendo essa introdução, mas a ideia é mostrar como tudo isso pode reverter em situações boas também, de aprendizado, apesar dos problemas que estão reais aí. E aí faz a gente pensar também no setor da construção, que as pessoas precisam. É comum aqui nos Estados Unidos as construções acontecerem com os moradores dentro da casa. Tá? Ele vai reformar um banheiro, ele vai reformar uma cozinha, ele não sai da casa para a pessoa fazer a obra, sendo que é uma obra pequena e tudo. Faz a gente pensar se isso também, a pessoa não vai ter um novo costume agora em diante, né, de programar que as construções sejam feitas quando ela sai de férias. Muitas já fazem isso, mas podem também irem para um hotel durante a construção. Também no setor da limpeza de casa, que acontece muito, as pessoas estão ali nas casas também, né, principalmente as mulheres brasileiras que moram nos Estados Unidos. Nossa comunidade é muito forte essa questão da house cleaners, né? É uma das principais
áreas de trabalho, né? Então isso tudo, acredito que tem as reflexões que a gente faz, que a gente acha que o que vai acontecer, mas também tem o que vai acontecer realmente. Quais são as perspectivas e qual é a realidade? A realidade, como que isso vai caminhar para estabelecer depois que isso passar, né? Eu lembro que você até colocou na rede social sua lá que você começou a assistir um filme e parou de assistir o filme, porque... o filme Contágio, né? Que estava mostrando uma realidade que poderia acontecer, era um filme de suspense, ficção ali, ficção científica, mas que poderia acontecer. Não quer, quem quer assistir e tal, ok, tudo bem, não tem problema. Só que eu gostei de ver sua sugestão ali e foi acatado por muita gente. Nem vou assistir, porque realmente eu foi curioso e fui engraçado. Então, eu fiquei curiosa, por isso que eu fui assistir. Esse filme ele foi lançado em 2011, quer dizer, vai fazer 9 anos que ele foi lançado, se não me engano, em setembro de 2011. E ele faz vamos dizer, uma previsão muito realística do que a gente tem vivido hoje. Né? É o caso de um vírus, né? Eu não vou dar spoiler do filme, mas assim, é o caso de um vírus que acontece em várias partes do mundo e ao mesmo tempo pessoas vão morrendo. Né? Então, assim, é um filme que deve ser muito interessante. Eu tenho, eu até mencionei lá que fiquei sem estômago para assistir. Gosto de assistir filmes de ficção e tudo mais, alguns filmes, não todos, mas para o momento que a gente está vivendo agora, eu acho que não é uma boa dica de filme, assim, porque realmente é assustador da tamanha proximidade. Eu assisti os 15 primeiros minutos só, do que a gente tem vivido hoje, de uma forma, lógico, hollywoodiana, né, óbvio, mas é muito similar com o que a gente tem vivido hoje, e isso é um pouco assustador, né? Só que também, vindo mais para a realidade, tem um vídeo que está circulando aí sobre de uma palestra no TED Talk, que o Bill Gates, né, falando, se eu não me engano foi em 2015, falando sobre que uma nova crise que iria acontecer, não seria guerra, não seria outra coisa, mas seria sim uma pandemia. Porque ele vinha, o Bill Gates já gastou bilhões de dólares procurando resolver problemas de saúde pela África, pelo mundo todo. Então, ele foi em muitos lugares, ele viu o que estava sendo feito, então ele viu que isso seria uma ameaça real e confirmou, né? Então, a previsão dele também é que não seja tão rápido como a gente pensa. Então, eu acho que a gente está aqui para falar das coisas boas, mas também está preparado para se alongar mais, né? Criar, que a gente vai falar mais à frente, criar situações, se caso, não esperar para ver, não, vai daqui 2 meses, vai passar, eu aguento esperar. Tem acontecido, não sei se você tem acompanhado muitas notícias do Brasil, mas eu sinto o pessoal um pouco frustrado, porque primeiro se falou que o pico da doença se daria em março, depois em abril, agora já existem previsões aí de maio e junho, né? Então, realmente, as pessoas acabam se frustrando, porque elas estão imaginando que aquela semana, ou no máximo a próxima, já vai ser a última nesse período de isolamento, e de repente não é. E essa preocupação, ela é latente porque as pessoas têm contas a pagar, né? As pessoas querem honrar com seus compromissos financeiros, querem também se sentir úteis trabalhando, né? E tendo a liberdade. Eu tenho dito que, assim, muitas pessoas gostam de estar dentro de casa, eu sou uma delas, gosto muito de estar dentro de casa, mas uma coisa é você estar de forma obrigatória e outra coisa é você ter a liberdade, o livre-arbítrio de ir e vir, coisa que nós não estamos tendo, né? Então, realmente, eu acho que, como a gente mencionou já, as pessoas não tinham a dimensão, né? Nós não tínhamos a dimensão do que se daria isso há 3, 4 semanas, até porque diz que uma pessoa contagiada, ela só vai ter os sintomas dali até 15 dias. Então, o que tem sido feito para prevenção hoje só vai ter o efeito, a gente só vai saber se realmente foi efetivo daqui 2 semanas.
né? Então é tudo muito novo. Tudo que é novo a gente fica com medo, né? Ainda mais quando se trata de uma doença. Então vamos virar aqui, né, nessa introdução que a gente fez, vamos virar essa chave aqui para as oportunidades, a criatividade diante de crises, tá? Nós sabemos que muitas empresas estão fechadas, muitas empresas, sem precedentes. Aqui no Brasil, no mundo todo, muitas empresas. E é bom se antecipar, né? Já que a gente não conseguiu antecipar a chegada do vírus e tudo, mas estão falando que volta daqui 1 mês, daqui 2 meses. Será que eu vou esperar? Será que eu vou esperar isso para mim procurar ser mais criativo, tentar recriar meu negócio, tentar me reinventar como pessoa, né? Essa discussão aí que a gente vai fazer. O que você acha, Thaís? Assim, que as pessoas em sua volta, ou até você mesmo, o que você tá fazendo, ou seus amigos e tudo, e o que você sugere que as pessoas façam o quanto antes? Então, na verdade, assim, na parte de, vamos dizer, de aproveitamento aí desse tempo que a gente tem tido, às vezes, ocioso, né? Eu creio que é um período para a gente refletir, para a gente aproveitar em família, porque uma das coisas que a gente sempre reclama quando a gente trabalha fora, quando a gente estuda, enfim, as demandas que a gente tem do dia a dia, é falta de tempo, né? Então, assim, tudo a gente coloca na questão do tempo. Por que você não curte ali seu filho crescendo? Falta tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso correr atrás. E nesse momento, por mais que a gente queira, a gente não pode, né? Na maioria das profissões aí não tem muita opção do que ser feito. Então, o que eu indico é o que as pessoas, a maioria, creio eu, já tem feito em relação a aproveitar o tempo em família. Se você tem filhos, aproveita esse tempo para dialogar com seus filhos, né? Quantas vezes a gente reclama dessa falta de tempo, né? Para acompanhar ali, saber o que eles têm feito, quem são os amigos, o que tem influenciado o seu filho, seja na internet, seja em relações pessoais. Dialoga com o seu filho. Se seu filho é pequeno, aproveita um tempo aí para brincar com ele, para entrar um pouquinho no mundinho dele, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. Então, aproveita esse tempo para isso. Uma boa leitura, uma leitura de um livro. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo com coisas boas, com coisas que edifiquem, né? E não só ficar na frente da televisão, com o jornal na mão, se lamentando pelo que está ocorrendo, né? Tem coisas que fogem aí das nossas mãos e que a gente não tem muito o que fazer, a não ser a questão da prevenção, reforçando a questão, né, de estar sempre lavando as mãos, usando álcool em gel quando precisar sair. Eu acho que aquele ápice do desespero pelo álcool em gel passou um pouco, porque o álcool em gel, na verdade, ele é para ser utilizado só do lado de fora de casa. Dentro de casa, nada melhor do que o sabão e a água ali para a gente poder estar lavando as mãos, né? Então, é saber utilizar esse tempo, Jeff, fazer cursos online. Tem várias empresas aí de educação que têm liberado conteúdos online, que são, assim, normalmente são pagos, e agora eles estão liberando para que as pessoas possam fazer de forma gratuita, assistir a bons conteúdos na internet, né? Mas também não ficar só fixado na internet, porque é um tempo para a gente estar com a família, com aqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes a gente não tem tempo para estar. Então, a gente saber equilibrar aí esse período, fazer atividade física, dá para a gente fazer dentro de casa, né? Tem vários profissionais aí da área da saúde que têm liberado conteúdos também. Tomar cuidado com a alimentação, né? Porque, querendo ou não, a gente está dentro de casa, a gente perde um pouquinho a rotina do dia a dia, quanto a horários, quanto a alimentação. Tem muita gente que acaba descontando aquela ansiedade nos alimentos, né? Então, saber o que comer também. E eu acho que é isso. Eu acho que é a gente saber aproveitar aí esse tempo que a gente tem tido com coisas que a gente não tinha tempo antes. E eu vejo também a pessoa ser criativa com o seu negócio. Vamos supor que seu negócio está fechado, tá? E isso já vai 3 semanas, tá? Já vai 3 semanas, beleza, aproveitou para descansar e tal. Cara, mas você precisa sentar, que seja na sua casa lá, sentar na mesa
e começar a traçar um novo plano. Precisa. O seu negócio está fechado, beleza, tem a perspectiva de abrir, ou então você não está conseguindo trabalhar na construção, ou você não está conseguindo trabalhar como house cleaner. Você precisa colocar em cima da mesa, eu sempre falo, colocar em cima da mesa ali todas as possibilidades. Ser criativo, realmente ser criativo nesse momento, né? Ser criativo, beleza. O que eu poderia fazer? Será que eu poderia vender alguma coisa? Se reinventar, né, Jeff? Reinventar total. Eu acho que agora é uma oportunidade para a gente até fazer o que a gente gostaria de fazer há muito tempo, tá? Você sabe, eu já te falei que eu sempre gostei, desde os 12 anos de idade, mexia com rádio, fazia isso, aquilo. Esse plano do podcast também já vem de um tempinho aí, quase um ano, né? Um bom tempo. O primeiro episódio eu gravei há 3 anos. O que eu fiz agora? Vou colocar no ar o que eu gosto de fazer. Há uma forma de divulgar o meu trabalho e também informar as pessoas. Então volta com aquele plano que você não tinha tempo e tal, de negócio mesmo, ou então vender alguma coisa pela internet. Você sabe que eu penso assim, pessoal que tem empresas abertas e que tem alguma forma de dar continuidade no seu trabalho, por exemplo, a gente citou aí algumas instituições de ensino de forma geral que estão liberando conteúdo gratuito para as pessoas. Isso é uma forma de engajamento, né? Você está investindo lá na frente, porque você está sendo generoso com as pessoas que agora não podem investir, porém, aquilo é um fruto que você vai colher lá na frente, porque uma hora isso vai passar. E aí, como é que tá a imagem da sua empresa? Sua empresa fez alguma coisa pela comunidade nesse período de pandemia? Né? Essas empresas vão ser lembradas, certamente, né? Então, é uma forma também de você plantar a semente ali lá para frente, né? As empresas que têm como manter os seus serviços online, que de repente não vislumbrava essa área, mas sabe que é possível, eu acho que é interessante também até para poder manter os seus funcionários, né? Para evitar aí uma dispensa de funcionários muito grande nesse período de pandemia, porque a gente sabe que tem muitas famílias envolvidas que dependem, né, de várias empresas aí para poder dar o sustento da sua casa. Então, eu acho que a gente tem sim que ser criativos, e aqueles pequenos empresários ou mesmo pessoas autônomas, é o que você falou, elas têm que se reinventar, mesmo que não seja na área dela, que seja em outra área, que de repente um dia ela pensou em fazer, mas não teve coragem, não teve tempo, enfim, ou que também nunca pensou em fazer, por que não, né? Se é alguma coisa que você pode tentar, eu creio que é muito efetivo. Eu tenho visto aqui muitas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, com a parte de delivery, né? Aqui nos Estados Unidos tem funcionado muito bem delivery. Quem está trabalhando com aqueles aplicativos de entrega de comida e de compras não tá parando, né? Então, para quem gosta isso, tem um risco, mas não está parando, né? A pessoa coloca máscara, coloca luva, né? Mantém o distanciamento. Eu não tenho visto casos de pessoas, não sei, isso estou dizendo, né, pessoas que eu convivo, né, que de repente atuam nessa área, eu não vi nenhum caso ainda de pessoa que tenha se contaminado. A pessoa pode se contaminar em outras circunstâncias também, trabalhando ali, mas não na circunstância do trabalho, mas eu não tenho visto, não chegou a mim nenhum caso. É lógico que eles acabam tendo uma exposição maior ao vírus, sem dúvida, né, porque eles não estão dentro da quarentena no sentido de estar dentro de casa. Porém, é uma área que tem crescido muito, né? E tem tido uma procura muito grande, né? Os restaurantes pequenos também não podem abrir as portas, mas também estão fazendo a entrega e mantendo ali seus funcionários, contratando outros como esses para entrega. Enfim, é uma área que eu acredito que não tenha sofrido aí tanto quanto outras, né? Ô, Thaís, e tem muitas ferramentas. Às vezes a pessoa não sabia e quem não sabia fica sabendo agora, muitas ferramentas você pode representar, você em casa, no seu computador, você cria uma página, tem o Shopify,
tem o Hotmart no Brasil, produtos online, que você pode criar uma loja online ali, na Amazon mesmo, você pode criar uma loja e aprender a fazer o tráfego, né, daquilo para mais pessoas receber aquilo, ou então no seu ciclo ali de convívio, né? Vamos supor que você acha um bom produto para vender, que pode ser pela internet e tudo. Te garanto. Olha, o produto que tem tido muita procura e que muita gente tem ganhado dinheiro com isso é as máscaras, né? Porque as industrializadas estão em falta no mercado. Então, acho que muita gente que nem sabia que sabia costurar, tem descobrido esse dom e feito máscaras, né? Sim, então tem muitas possibilidades, tá? Ou então, às vezes, você, lá atrás, você tinha um conhecimento, chegou aqui, você teve que mudar de profissão, por exemplo. Vamos supor que você era no Brasil, trabalhava como engenheiro, você é engenheiro no Brasil, veio para cá, está trabalhando de carpinteiro, de instalador de cerâmica. Que é uma realidade aqui, né? Uma realidade toda. Eu trabalhei em todas essas partes. Mas agora vamos supor que parou. Será que não é hora de você pensar, por que não ir para o YouTube e falar sobre o que eu sei, o que eu trabalhei? Falar que seja sobre matemática, sobre construção. Compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento, tá? E também, por que não, criar cursos também, né? Essa é uma hora de ser muito criativo, não esperar eu acho que o ponto principal aqui senta hoje, você está ouvindo ou pelo podcast ou pelo YouTube, senta hoje e faça um plano, coloque no papel todas as possibilidades que você poderia fazer caso, olha lá. Plano B, né? Caso seu negócio demore muito tempo voltar. O que você... Lamentável, é fácil. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Eu não tenho perspectiva, o dinheiro do governo não vai chegar para mim. Isso é fácil. Vamos ser realistas, né? Seja no Brasil aqui, esse incentivo do governo em relação à pandemia é só um auxílio, né? Eles não teriam nem condição de bancar as contas de todo mundo, né? Então é só um auxílio. Você não pode ficar dependendo só daquilo, né? Você tem que realmente ser criativo, arregaçar as mangas e ir atrás. Eu acho que a gente vai se reinventar muito, até as pessoas. A gente está falando das relações sociais que vão mudar, mas eu acho que até a forma da gente lidar com crises, né? Porque essa é uma crise muito grande, mas existem as crises menores, né? E eu acredito que é o momento para a gente realmente expandir aí a nossa mente em relação ao que a gente pode fazer, como que a gente pode correr atrás, mesmo não sendo dentro da profissão, a pessoa que é graduada em alguma área ou que não é graduada, mas tem experiência numa técnico, área, ou trabalhou. Ou mesmo pessoa, né? A gente sabe que existem pessoas que não tiveram oportunidade nem de um curso técnico, né? Mas que atuam numa área e que nesse momento não podem atuar. Ou trabalhou com padaria, Thaís. Trabalhou com padaria, foi padeiro, ou foi... Lista aí, às vezes você tem 100 pessoas que confiam em você, compraria 20, compraria pão de você. Mesmo com problema. É o que tem acontecido, né? As pessoas também têm trabalhado muito com encomendas, né? Da parte alimentícia. Agora a gente acabou de sair da Páscoa, né? Muita gente fazendo ovos de Páscoa, até porque aqui nos Estados Unidos não é uma tradição, o ovo de Páscoa a gente só acha nos mercadinhos brasileiros. Então, muitos brasileiros nessa época já eram de fazer, e eu vi que nessa Páscoa essa área expandiu, porque as pessoas não querem deixar de alguma forma de celebrar, ainda mais quem tem criança, né? E já tem o hábito aí do ovo de Páscoa. Então, é realmente pegar a oportunidade para criar aí os recursos necessários para que a gente passe por esse período, né? Igual você falou, e de oportunidade, que nesse ponto que a gente vai falar agora, toda crise tem oportunidade. Toda crise tem oportunidade. Né? Virou um clichê, mas é a mais pura verdade.
Para você ter uma ideia, Thaís, eu estava pesquisando. Não, acho que foi quem estava contando foi o Ricardo Amorim, da Globo News, aquele economista, ele falando sobre o caso do Uber e do Airbnb. Como que foi criado uns 10 anos atrás? Foi no meio da crise de 2008. O detalhe que ele falou? Falou que principalmente na Espanha e em alguns outros países da Europa, 15 de cada 10 jovens estavam trabalhando. O desemprego era de 75%. Então, eles estavam com os apartamentos vazios, sem emprego, com os apartamentos lá vazios, só ele e os apartamentos, os carros sem ter o que fazer. Nos Estados Unidos também, acontecendo isso. O que eles tiveram a ideia? Alugar o seu quarto para um desconhecido. Locar o quarto para uma pessoa que vinha para algum evento e tal, anunciava ali. Isso eu acho que foi ter na Califórnia. O Airbnb começou, se eu não me engano. Anunciava, tinha um evento, anunciava o quarto. E virou um aplicativo e é um sucesso total. O Uber, a mesma coisa. Carro parado, o que eu vou fazer com carro parado? Vou juntar uma turminha. E é uma área também que muitos brasileiros atuam aqui nos Estados Unidos e que sobrevivem através do Uber, do Lyft, né? Nesses aplicativos de transporte. Exatamente. Então, no meio de uma crise, por que cria-se oportunidade no meio de uma crise? Porque oportunidade é você resolver um problema, né? E no meio da crise... Trazer a solução, né? Trazer a solução. O que mais tem na crise é problema. E também mostra na crise quem foi que começou antes, que é o que a gente tinha falado anteriormente, quem foi que começou antes a criar possibilidades, foi mais criativos, que seguraram a onda. Então, eles vão ser parte da solução, não do problema. Eles se anteciparam para ser parte da solução do problema, né? Então, no meio da crise mesmo que se faz isso, que mar calmo não faz bons navegantes ou marinheiros. E a gente também acaba ocupando a mente, né, Jeff? Porque se a gente não ocupa a mente, aí realmente vem a questão da depressão, de outras doenças psicológicas, né? Porque a gente está parado. Você tem o costume e o hábito de ter uma rotina aí agitada no seu dia a dia. Você, né? Você quase, como a gente mencionou no início, você quase não fica em casa. E de repente você se vê privado da sua liberdade, seja para trabalhar, seja para lazer. Isso mexe muito com o psicológico. Então, eu acho que quando a gente procura manter a mente criativa, ela acaba tomando o lugar de pensamentos que não são bons, né? Que não vão nos trazer bons resultados. E outra coisa, Thaís, é muito confundido a pessoa que não tem o costume assim, de exercitar a mente para ser criativa. Aí ela vê essa outra palavra, essa outra frase. Toda crise tem oportunidade, então eu vou aguardar a minha. Vou aguardar a minha oportunidade. Vou sentar aqui e esperar a minha oportunidade chegar. Meu amigo, não vem. Não vem nem quando a gente não está em crise, né? Se a pessoa ficar num período normal, esperando as coisas caírem no céu, ela vai ficar esperando. A gente tem que correr atrás. Que dirá num momento como esse, né? Não tem, igual meu pai fala, não tem almoço de graça. Tem trabalho duro, tem planejamento. Aí os resultados aparecem, entendeu? Então, se você... o cenário está aí. O cenário está aí, a crise está aí. Se você não se posicionar em ser criativo, sentar hoje, escrever quais as possibilidades. Eu tenho uma aula que eu dou para os meus alunos, que é uma aula no início
de todos os cursos, eu falo muito sobre planejamento e tudo. Eu falo, olha, coloca em cima da mesa todas as suas armas que você pode lutar. Lembra desde de criança aí, o que você gostou de fazer, o que você já fez, você trabalhou com o quê? Coloca tudo. Quais são as habilidades, os dons, né? Tudo. Essa hora é a hora de você colocar todas as possibilidades. E é bacana esse método que você está passando, e eu sei que você aplica, né? Conheço aí teu escritório, a escola, enfim, da gente anotar, ser muito visual, né? Eu tenho uma agenda, apesar do computador, do celular, essa parte toda eletrônica, eu tenho uma agenda que eu escrevo ali a minha rotina do dia. O que eu preciso fazer amanhã? Eu vou lá, anoto coisa por coisa. O dia que eu não faço isso, eu não consigo cumprir nem com metade das coisas que eu sei que eu tenho para fazer. Então, eu sou muito visual. Eu gosto de ir lá e ticar, porque eu sei que já fiz, né? O que eu não consigo fazer naquele dia, já coloco para a lista no dia seguinte. Eu sei que no dia seguinte já vou ter outros afazeres. Então, assim, é bem bacana a gente realmente escrever, né? Porque se a gente deixar para depender só da nossa mente, a gente acaba esquecendo, acaba passando, outras coisas aparecem e as coisas não são feitas. Então, realmente, a ideia da lista, de você escrever quais são seus dons, suas habilidades, quais são as possibilidades em meio a esse período de pandemia, eu acho que é bem bacana, nos faz dar um passo à frente, né? Por exemplo, um exercício que eu faço, isso aí já numa consultoria ou numa mentoria com alunos, eu peço ele, por exemplo, ele está fazendo um curso de carpintaria, fez o curso de carpintaria, ou de instalação de cerâmica. Eu falo, vamos listar aqui outras possibilidades, você está fazendo um curso de carpintaria. Quais outras possibilidades que poderiam surgir com essa nova habilidade que você está tendo? Além de ser carpinteiro, disputando com um carpinteiro que tem 10 anos, 20 anos na profissão. Como se destacar, né? O que mais? Olhar, ter uma visão periférica, né? Olhar um pouco de lado, não olhar só para frente, né? Então, por exemplo, tem aluno que eu estimulo a ele escrever 20 possibilidades, tá? Isso é uma forma que eu utilizo de resolver problemas, eu coloco 20 respostas. E as últimas 5 ali, da 15 da 15ª a 20ª, são uma das melhores respostas. E teve um aluno que escreveu 40. Uau, esse é criativo, hein? Eu utilizo a lista dele quando o outro não está com tanta criatividade, eu pego a lista dele para dividir. Aí ele colocou lá, fazer casinha de cachorro. Cara, tem tudo a ver, porque a casa de cachorro é carpintaria pura, só é pequena. Fazer vários modelos de casa de cachorro, parquinho de criança, customização de quarto de criança, o quarto de princesa, o quarto com a cama em formato de carrinho. Personalizados, né? Isso é carpintaria. E da mais fina ali, fina, mas nem tanto assim também, né? Que uma pessoa que está começando na área, com um pouco de criatividade, pesquisa, vai conseguir fazer. Na área de instalação de cerâmica, como que eu vou disputar? O cara já é antigo na área de instalação de cerâmica, como que eu poderia disputar com ele? Poderia, talvez, começar a fazer os rejuntes e os reparos, trocar uma cerâmica. E olha como é interessante. É até mais valorizado os reparos do que você fazer uma sala inteira. Às vezes, você trocar 2 peças, dependendo do local, você vai ganhar... no detalhe, né? Porque é detalhe, tá? E não tem grandes segredos. Tem qualificação, claro, buscar qualificação, mas o ponto aqui é você ser criativo. Ser criativo pegar o que você já fazia, vamos supor que você limpa a casa, como que eu posso ser criativo nessa área, então? Eu te garanto... Isso que eu ia mencionar, toda área tem a sua oportunidade, né? Se você se propor a fazer uma coisa, toda vez que me proponho a fazer uma coisa, eu quero fazer o meu melhor. Mesmo que isso me custe quase não dormir, ou ter que abrir mão de um período aí de lazer,
eu procuro fazer o meu melhor. E eu acho que assim nós temos que ser em qualquer área que você atue. Não interessa se você é graduado, se você é pós-graduado, se você fez um curso técnico, se você... Não interessa. Tudo que você se propor a fazer. Se você se propôs a fazer uma limpeza, seja o melhor na limpeza, né? Não para agradar a outros, mas para você saber do potencial que você tem e, de uma forma geral, você se destacar naquilo que você faz. Tudo que a gente faz com amor, eu acredito que não tem como dar errado. E o mesmo exemplo que eu estou utilizando para a construção, o que eu poderia fazer diferente? Oferecer alguma coisa, sei lá, seja criativa, entender para onde que, vamos supor que a pessoa que você trabalha, mesmo que ela está na quarentena, mas ela tem uma casa na praia. Tenta achar aquele horário que ela não está em casa e né, dar sugestões para o seu... Não deixa só a cargo do dono da companhia. Você dá sugestões, né? Sugestão, entendeu? Sugestão do que fazer para... não espera dele, não. Ele já, proativo, ele já está cheio, o patrão, ele já está cheio de problemas para resolver. Então, escreve aí o que você acha que ele deveria fazer com você. Às vezes ele não está assim, ele tá querendo, mas não teve a ideia ainda do que ele faz com você. Tá? Então, isso vai demonstrar... Valoriza muito a pessoa, né? A proatividade, ela tem o seu valor, né? Exatamente. Outra coisa que está acontecendo... A pessoa não está acomodada. Está acontecendo muito, por exemplo, vamos supor que uma pessoa é um cabeleireiro, tá? E ele não está podendo cortar cabelo lá no salão. Se ele tem ali uma lista de uma pessoa, de 100 pessoas que vai sempre no salão dele e tudo, te garanto. Estou falando se o meu cabeleireiro me ligasse e falasse isso, cara, é o seguinte, nessa crise todo mundo está tendo que ser criativo, você vem no meu salão todo mês, será que você poderia... Eu estou fazendo uma promoção, um pacote com 3 pela metade do preço, mas aí você paga agora e tal. Cara, te garanto que a pessoa vai eu faria, tá? Vamos supor que eu vou ter um desconto, na hora que voltar eu vou ter um desconto e ele vai colocar dinheiro para dentro. Ele já tem uma relação de confiança. Como um clube de fidelidade, né? Total, entendeu? Então, voltando, oportunidade, isso aí, senão vai virar só um clichê para você, mas se você quiser realmente participar disso e usufruir das oportunidades que geram, tem que ser criativo e tem que ter proatividade. Então, Thaís, já caminhando aí já para o final... Eu queria, isso que eu ia comentar com você, como a gente está caminhando aí para o final, eu queria compartilhar um pouquinho com os seus ouvintes aí sobre as good news, né? Eu tenho colocado a hashtag good news, né? Exatamente. E só para a gente, depois a gente vai falar sobre aproveitar mais, né, a quarentena aí para evoluir e tal. Vamos nas good news aí. Isso, eu vou falar para você aqui o que a gente colocou, o que eu coloquei hoje, né? Lembrando que muitas vezes é o que você falou, o pessoal vai ouvir esse podcast ou vai assistir esse vídeo aí no YouTube um tempo depois, mas o que é para hoje, né? Dia 14 de abril, teve uma nota aqui da Jovem Pan News falando que mais de 1.500 pacientes já tiveram alta em São Paulo, que é o epicentro da doença no Brasil, né? No portal Renova Mídia, no Brasil, menos números de mortes nos últimos 5 dias. Outra notícia aqui da Pleno News, número de curados do Covid-19 ultrapassa 400 mil pelo mundo. Um que eu achei bem interessante, que tem a ver com a parte de alimentação, de saúde, né? Do portal NutriTotal, falando sobre o aleitamento materno, né? Foi descoberto que o coronavírus não é transmitido através do Covid-19. A Isto É deu uma nota através da amamentação, ela pode, porque é uma dúvida, né, de muitas mães
que acabaram de ter neném e de repente estão com algum sintoma aí do coronavírus e de repente está pensando em não amamentar por conta disso, mas foi feito um estudo onde demonstrou que não é transmitido através do aleitamento materno. Então, as mamães que tiveram filhos, né, nesse período, ou que já estavam amamentando, podem continuar amamentando normalmente. Uma idosa de 97 anos foi curada em São Paulo. Isso foi uma notícia do portal da revista Isto É, né? Lembrando que são os idosos aí no grupo de risco, então uma notícia de uma senhora quase centenária aí, sendo curada, eu achei bem bacana. Agora uma notícia do portal R7, né, falando sobre o novo calendário do auxílio emergencial do Brasil, que ele saiu hoje, né, no valor de R$600. E uma última aqui, essa eu achei muito bacana, do portal Guia-me. No Brasil, 200 médicos voluntários criam um site para consultas gratuitas sobre o Covid-19. Isso eu achei, assim, muito legal, essa iniciativa, né? Porque existem pessoas que estão em casa sentindo alguns dos sintomas e que muitas vezes não é o Covid, mas por tanta notícia que se tem, a pessoa já começa a achar que está, ou também tem pessoas que estão preocupadas e realmente estão com a doença e não sabem com quem conversar, né? E muitas vezes não sabem filtrar as notícias da mídia para poder ter uma noção, e aí acabam procurando um hospital sem necessidade e de repente daí já se expondo ao vírus, né, indo até um hospital. Então eu achei bem bacana essa ação voluntária aí de mais de 200 médicos no Brasil. Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa nota, pode ir no www.missãocovid.com.br. Muito bom, Thaís. E aí, Thaís, agora como que a gente poderia aproveitar essa quarentena aí para evoluir, né, como família, evoluir também na questão de saúde, pessoalmente, profissionalmente também? Eu acho que acaba sendo um resumo, viu, Jeff, de tudo que a gente conversou aqui sobre essa questão de ser criativo, né, de colocar a mente para trabalhar, né? Tem um dito popular que fala que cabeça vazia é a oficina do diabo. Eu creio muito nisso, porque é o que a gente mencionou. Se a gente não tiver colocando a mente para produzir, eu creio que a gente vai ficar só muito nesse universo de doença, pandemia e isolamento, enfim. Então, eu acho que uma das maneiras aí é a gente pensar na criatividade em todos os meios, tá? Nessa parte profissional, que você deu aí excelentes dicas e nós compartilhamos um pouco sobre isso, sobre a questão de ser criativo nesse período. Eu acho que é uma saída muito boa para esse tempo. A questão que eu mencionei da família também, né, da gente dar a real importância da família, e muitas vezes nós não temos tempo para isso, então agora a gente não pode reclamar que a gente não tem tempo, a gente tem que ter um tempinho aí de qualidade com a família. Continuar usando os meios tecnológicos para nos comunicarmos, como a gente está fazendo agora, mas lembrar que a vida não é só isso, né? Então volta a questão da família, ou quem é sozinho, de repente não é casado, é solteiro, é viúvo, tá sozinho em casa, então vamos pegar um livro para ler um bom livro, né? Aproveitar aí as empresas que têm liberado, como eu falei, conteúdo gratuito de estudos, de palestras, de cursos online, né? Esses dias, inclusive, eu acho que já tem umas 2 ou 3 semanas, a Harvard liberou mais de 100 cursos online. Rafael está fazendo um de teologia, meu marido. Então, assim, é só ficar de olho aí nas notícias para aproveitar esses conteúdos também, que eu acho que é bem bacana. E se voltar para Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé e eu creio que nesse momento o que a gente mais tem que ter, na verdade, é fé. Através da fé a gente vai ter criatividade, através da fé a gente vai ter empatia com o próximo, nos colocarmos no lugar do outro, né? Através da empatia a gente pode também auxiliar aquelas pessoas que estão no grupo de risco. Então, se você não está no grupo de risco e você tem condições de ir até o mercado, liga para aquele idoso que você conhece, o vizinho, um parente, alguém que você sabe que não pode se expor aí na rua, não deve se expor na rua. Procure saber se ele está precisando, que vá ao mercado para ele, que compre alguma coisa na farmácia, né? E assim eu creio que a gente vai conseguir sair dessa situação pessoas melhores. E aí sim a gente vai ter um aproveitamento disso tudo. Muito bom. Cuidado, uma coisa que é importante também, Jeff. Cuidado para não espalhar fake news.
Também, se você Exatamente. puder não ficar espalhando notícias ruins, trágicas, porque acho que isso a gente já tem visto muito através não só da mídia, mas das pessoas mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, porque a gente é responsável por isso também, né? Ah, eu compartilhei, mas isso é do portal tal, é da TV tal, não sei o quê. Mas a gente tem a nossa parte em compartilhar também, né? Então, tomar muito cuidado com o que se compartilha nas redes sociais. É muito bom esses pontos aí, família, saúde, desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, né? É muito importante. Então, aproveitar para estar mais próximo da família, aproveitar para olhar para a saúde mesmo, porque dentro de casa a gente fica muito tenso, então vai querer comer mais e tal. Então, compre coisas mais saudáveis para comer, né? Pessoalmente, leia, baixa livros, tem muito livro de graça, ou então ouça resumos de livros, né? E profissionalmente, procure cursos gratuitos ou cursos pagos também, se essa é a hora de você fazer. Se você está na área da construção, por exemplo, tem muitos cursos aí na área de gestão de obra, de criação de obra. O meu canal no YouTube, eu falo muito sobre construção, sobre ferramentas, formas também de você conseguir se desenvolver dentro da área da construção. Então, aproveite bastante isso. Queria deixar mais um recado, Jeff, Sim. que eu esqueci de mencionar aqui, mas eu acho que é muito importante. Durante esse período de confinamento, aí, que a gente pode chamar de confinamento, né? Aumentam também muitos casos de violência doméstica, né? Violência contra a mulher, violência contra a criança, né? Abuso sexual. Então, assim, se você tem um vizinho e você está ouvindo um barulho diferente, né? Gritos de pedido de socorro, você sabe que tem alguém numa condição aí de estar, de repente, sendo violentado de alguma forma, não se esquive de denunciar, né? O Disque Denúncia, ele continua funcionando. Então, por exemplo, o Disque 100, que é a dos direitos humanos no Brasil, né? Se você está nos Estados Unidos, 190, você vai chamar a polícia. E tem o Disque 180, que é para denúncia de abuso infantil, também no Brasil. É isso aí, Thaís. Atendimento à mulher, Central de Atendimento à Mulher, Disque 180. Tá bom? E quem quiser me seguir aí nas redes sociais, eu tô no Instagram, @Thaís Victorello, com 2 L's. TH Victorello com 2 L's. Eu vou colocar na descrição aqui, logo abaixo, aqui no canal no YouTube. Pessoal, se inscreva no nosso canal aí. Aqui a gente finalizando a gravação do podcast. Todos os meus amigos aí, né, do mundo, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e os outros brasileiros e desses outros países falantes da língua portuguesa sejam abraçados por nós aqui do Café com Construção e também o oferecimento da Escola da Construção aqui na região de Boston. E a gente finaliza a parte da gravação do Café com Construção. Queria mandar um abraço aí para todos. Cláudio, Alex, Paulo, Patrícia. Patrícia está em Londres. Parece que é sua amiga ou te conhece. Minha irmã. Sua irmã. Minha irmã. O Arthur, Dalila, o Rafael também. O seu esposo entrou aqui. Pessoal, muito obrigado. Compartilhe essa live aí. E amanhã tem mais. Amanhã eu vou estar com o Miguel. Miguel é um empresário do Brasil, também na área de duas coisas bem distintas. Ele é da área, tem escolas de construção também no Brasil e também da área de beleza, da área de maquiagem. Ele o grupo dele trabalha nessas duas áreas. Bacana, parabéns pela iniciativa, viu, Jeff? Obrigada aí pelo convite, mandar um abraço aí também para os seus ouvintes, para o pessoal que está assistindo também através do YouTube. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Thaís, e em outras oportunidades quero com você aqui também me ajudando a fazer esse podcast melhor. Muito obrigado, até mais. Até mais.